Ei, irmãos, tudo bem? Que alegria estar aqui com vocês novamente. Estou com muitas saudades. Bem-vindo a este culto virtual. Tenho orado para que Deus cuide da sua mente, do seu coração, do seu trabalho, da sua família, para que você esteja feliz e unido com Ele e com a igreja. E também você, meu amigo, eu oro para que Deus use esse momento para edificar a sua fé, para que você o conheça cada vez mais. Queria convidá-los a uma oração. Senhor Deus, obrigado por estarmos juntos. Pedimos que Teu Espírito Santo nos dê o entendimento, sabedoria, para que a Tua palavra faça sentido, para que possamos colocá-la em prática em nossa vida e glorificar o Teu nome. Fique com cada um, fique com nossos amigos também, que tenhamos um ótimo tempo juntos aqui, meditando na Tua palavra e naquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa manhã. Abra nossa mente e nossos corações para Te receber, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, estamos aí de volta ao estudo do livro de Atos, chegando à reta final. Olha só, irmão, já estamos no capítulo 19 e vou até o 21. Estamos terminando. Espero que essa série acrescente muito na sua vida, que possa te dar ênfase e base para que você entenda mais os livros da Bíblia e principalmente colocar a sua fé em ação. Aliás, o livro de Atos poderia ser chamado de Atos do Espírito Santo. Então, hoje eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no capítulo 19. Nós vamos ler do versículo 1 ao 2. Diz o seguinte: Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: Não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, olha que interessante. Antes eu queria mostrar para vocês por que Paulo foi a Éfeso. Éfeso é uma cidade muito conhecida naquele século. Era uma cidade rica, proeminente. Essa cidade havia mais ou menos 250 mil habitantes. Era um epicentro de cultura, de comércio. Então Paulo sabia que era uma grande oportunidade de espalhar o evangelho. Então olha que interessante, né? Paulo ele chega nessa cidade. Antes havia estado ali Apolo. Apolo, se você lembra em estudos anteriores, ele era um homem muito eloquente, instruído no caminho do Senhor, pregava com muita convicção. Áquila e Priscila encontram com Apolo, percebem essa deficiência e ensinam com precisão, né? É muito importante aprender das Escrituras com precisão. Isso só vem através do estudo, conhecimento, discernimento. E aí eles ensinam Apolo, né? Apolo, nesse momento que Paulo chega a Éfeso, ele está em Corinto. Então, para que vocês entendam por que havia essa deficiência nesse grupo, desses discípulos aqui em Éfeso. Porque é o que acontece. Apolo ensinou e muito bem o que ele sabia. E como Deus cuida da situação, né? Envia a Paulo. Paulo ensina sobre o Espírito Santo, sobre Jesus, e eles são batizados e recebem o Espírito Santo. E aí é necessária uma manifestação externa do Espírito, porque para que os judeus que estavam ali entendessem, puxa, verdade, também os gregos, né, os gentios, eles podem receber, Deus os aceita também. Isso foi um motivo de grande alegria. Então Paulo, percebendo, né, a abertura do Evangelho lá, se você continuar lendo os versículos abaixo, você vai perceber que Paulo fica 3 meses ensinando na sinagoga. Isso causa um ciúme, porque muitos judeus ali se convertem, também os prosélitos, né? Que eram os prosélitos? Prosélitos eram seguidores, aqueles que haviam crido e se convertido ao judaísmo. Então era assim, pensa assim, na cabeça do judeu, a salvação só é para o povo judeu. Até para o judeu convertido em Cristo, ele pensava assim: você tem que se tornar um judeu, né? Você tem que se converter ao judaísmo através da circuncisão. Daí você faz parte do povo de Deus. Aí agora a salvação em Cristo pode te alcançar. E isso é um absurdo, né? Paulo fala: não, agora é direto, né? Isso acabou. Lembra? Jesus mesmo já tinha previsto isso, que o evangelho chegaria para os judeus e para todo mundo, até os confins, até chegar na gente. Então, isso causava muita alegria, porque aquele que era um seguidor, poxa, eu não preciso ser circuncidado, eu não preciso me converter ao judaísmo. E isso acabou que trazia mais alegria, e esse é o evangelho. O evangelho não veio para trazer peso, o evangelho não veio para trazer legalismo, o evangelho veio trazer liberdade. Bom, aí o que acontece? Paulo,
ele vê a sinagoga, ela fica um ambiente hostil para ele, se espalha, né? Começa a haver uma divisão, porque as pessoas começam a seguir ao evangelho e não mais aqueles costumes da sinagoga. Então as pessoas começam a achar que Paulo está pregando contra o judaísmo. Não era. O judeu poderia continuar com seus costumes. Você vai ver até que Paulo também, apesar de ser um cristão, ele seguia os costumes dos judeus. Ele respeitava, mas aqui ele falava que isso não tem mais nada a ver com a salvação, que a salvação é somente em Cristo. A religião não salva ninguém, quem salva é Cristo. Aí o que acontece? Quando ele é proibido, né, fica difícil pregar na sinagoga, ele vai para uma escola de um certo tirano. E lá ele fica 2 anos ensinando. Eu queria que você acompanhasse comigo agora em Atos, capítulo 19, que a gente está lendo no versículo 10. Então acompanha comigo, por favor. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Então, olha que incrível a gente observar isso. O ensino foi tão constante. Paulo fez discípulos comprometidos com a palavra de Deus e com a missão. E Éfeso, por ser uma cidade rica, por ser um centro cultural efervescente, inclusive lá você vai ver que existia até um templo religioso de Artemis, né, que era considerada até uma das 7 maravilhas do mundo. E ele sabia que o evangelho dali iria ganhar o mundo. Então, ele fez discípulos muito consistentes na palavra, discípulos corajosos. E a Bíblia diz, né, nós lemos que toda a Ásia e toda aquela região conheceu o evangelho. Olha só a importância de discípulos que têm convicções na palavra. Eu pensei assim, nós como igreja aqui em BH, né, não é animador pensar que daqui possam partir pessoas que vão pregar o evangelho por todas as regiões? Né? Nós temos o exemplo da igreja de Cláudio, que partiu daqui, né? Pessoas que conheceram o evangelho aqui, compartilharam com seus familiares, e o evangelho foi quebrando barreiras. O evangelho quebra barreiras. Queria encorajar você a lembrar, de você que é um discípulo, né? Lembrar do seu papel, né? De espalhar a mensagem de Cristo para que as regiões conheçam essa mensagem que é tão poderosa e capaz de nos libertar. Bom, voltando ao assunto, agora eu queria ler com vocês, dar sequência no livro de Atos e ver o que aconteceu nos versículos seguintes. Acompanha comigo Atos 19, de 13 a 20. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia o espírito maligno lhe respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tanta violência que eles fugiram de casa nus e feridos. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos do que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado o ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Olha que incrível o que nós acabamos de ler. A história, o texto se explica muito bem. Alguns religiosos escutaram sobre o poder que o nome de Jesus tinha e acharam que poderia usar esse mesmo nome, e como se o nome se fosse um amuleto, né? Como se falar, olha, eu estou pregando o nome de Jesus, ótimo. E esse demônio falou: não conheço vocês. Eu conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas vocês não têm vida nenhuma com Deus para ter autoridade sobre mim. E eles apanharam muito. Se você olhar, né, o que aconteceu depois com a igreja, causou temor. O nome de Jesus foi respeitado. Eu tiro muitas lições
desse trecho que nós lemos agora. Primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês é que não dá para viver de aparências. Não dá para viver escondido atrás, talvez, do nome cristão. Esse é um alerta para nós. E eu estou falando isso, irmãos, com muito amor, carinho. Não quero falar para colocar peso, porque se você olha, o que gerou isso foi arrependimento. Foi uma mudança tão grande de vida que eles pegam os livros caríssimos. Cada dracma era o equivalente a um dia de trabalho. Aqueles queimam o equivalente a 50 mil dias de trabalho. Eles poderiam ter vendido, falar, não, pelo menos eu não vou sair no prejuízo. Mas olha, eles aceitaram o prejuízo porque eles sabiam, eles foram libertos. A vida deles foram transformadas. Eu queria falar para você, você é um cristão autêntico? É aquele que vive pela palavra de fato? Ou você está escondido atrás do nome de Jesus? Ou você fala do nome dele sem tê-lo conhecido? Eu fico muito triste de que com o tempo alguns de nós estamos falando de Jesus, estamos indo na igreja, mas vivendo muito pouco o cristianismo de fato. Abandonando as escrituras, tendo pouco relacionamento com Deus, conhecendo muito pouco o nosso Salvador. Essa época de pandemia tem sido muito difícil. Eu sei que tem sido difícil para muitos de nós psicologicamente. Eu sei que causa medo. Mas é um momento, irmãos, de crescimento. É um momento onde a nossa relação com o Pai, nossa relação com as Escrituras precisa fazer sentido. É para isso que nós nos convertemos. Para esse momento é que o Espírito vem nos preparando para enfrentar, para ser luz para esse mundo, para entender que este mundo é passageiro. Para entender que nós somos chamados a não viver na perspectiva desse mundo, mas na perspectiva do céu. Não estou falando sobre ser alienado, distanciado das realidades desse mundo, mas estou falando sobre ser luz. Eu vi uma imagem essa semana que me chamou muita atenção. Queria que você pensasse comigo sobre essa imagem. Religião muda rotinas, o evangelho muda pessoas. Pensando um pouco nessa imagem que eu passei para vocês, me assusta, porque é fácil criar rotinas na igreja. Você ir na igreja, você fazer algumas coisas, mas a sua vida tem sido transformada? Você é um exemplo nessa área? Lembra dos discípulos que Paulo fez? Eles fizeram o evangelho conhecido. Eles mudaram toda uma geração. O que nós estamos fazendo com a oportunidade que Deus tem nos dado nesse momento? Pensando na imagem que eu mostrei para vocês, é um alerta, porque de fato a religião pode mudar a sua rotina, os seus hábitos, mas só o evangelho pode mudar você. Só o evangelho pode transformar. Mas nós não podemos mais aceitar, nos apresentar como cristãos e sermos fracos na palavra de Deus, e sermos rasos. Podemos mais continuar nesse mundo com tantas situações difíceis e orando tão pouco, dependendo tão pouco de Deus. Tínhamos o problema, alguns poderiam dar desculpa, puxa, eu estou trabalhando muito, não tenho tempo. Agora nós temos tempo e nós arrumamos maneira de encher esse tempo e não nos rendemos. Isso é um chamado. Quando aquelas pessoas viram que não bastava só seguir uma religião, regras, que era uma questão de transformação, isso gerou temor e o nome de Jesus foi fortalecido. Pessoas arrependidas que temem a Deus, elas fortalecem o nome de Cristo. Elas fortalecem a mensagem. Precisamos ser pessoas assim nesses tempos. Talvez você está passando por uma situação difícil, como eu já comentei. Eu queria encorajar, olha, nós temos a fonte. Você tem a palavra, você tem a oração, você tem amigos. Isso deve ser um motivo de alegria e também um motivo de apontar para o mundo que só no Evangelho as coisas são transformadas. Que não é o governo, que não é uma mudança de pensamento político, mas sim um quebrantamento e um arrependimento. A palavra de Deus se espalhou e mudou muitas pessoas. Queria que você lesse depois em 1 Coríntios 2, versículo 16. Você pode ler um pouquinho antes.
Mas no versículo 16 Paulo fala, olha, nós temos a mente de Cristo. Como era a mente de Cristo em relação às Escrituras? Como era a mente de Cristo em relação à oração? Como era a mente de Cristo em relação ao trabalho, aos relacionamentos? Nós, como cristãos, precisamos ter a mente de Cristo. E isso exige de nós sacrifício, concentração, ler a palavra. Não dá para ler a palavra de maneira superficial. Crescimento espiritual exige sacrifício, exige... Você lembra que Paulo ele ensina ali constantemente? Nós precisamos... Olha, eu queria te encorajar, estamos disponibilizando tantos materiais. Se alimenta, senta, concentra, estuda. Mas eu também tenho visto pessoas reagindo muito bem, entendendo o papel, compartilhando a escritura uns com os outros, encorajando os irmãos. Isso também tem sido muito encorajador. Bom, e continuando lá nos versículos 23 ao 41, a mensagem se espalha de tal maneira que começa a causar tumulto na cidade. Então a mensagem cresce tanto, se espalha, que causa um alvoroço em Éfeso. Por quê? A mensagem é pregada e o evangelho liberta, ele abre nossos olhos, né? E muitas pessoas estavam se convertendo. O que aconteceu então? No templo de Artemis, né, que era muito conhecido, eles começaram a perceber que o templo estava se esvaziando, que o comércio, né, porque esse templo gerava muito comércio. E aí então a população, os ourives, né, as pessoas que ganhavam dinheiro com essa idolatria, fizeram um tumulto enorme ao ponto de perseguirem a Paulo e quase matar a Paulo. Paulo tem que sair da cidade, né, porque ele percebe que ali já para ele já não dá, mas ele deixou discípulos lá, ele deixou uma igreja forte, convicta. E isso me inspira tanto, irmãos, o quanto o evangelho, né, o quanto é importante o nosso crescimento na palavra de Deus, o poder de pessoas que se alimentam espiritualmente, né, pessoas que têm convicção, o que ela pode fazer no local de trabalho, na família. Temos tido tanta oportunidade de estar mais próximo de nossos familiares, né? Nós precisamos ser como esses discípulos que vão causar um alvoroço. Eu acredito que com essa quarentena, de causar impacto em nossa família, de poder servir, né, de poder construir laços com nossos próprios filhos, né, de gastar tempo na palavra de Deus, de nos fortalecer, porque nós temos uma cidade para anunciar o evangelho. Chegamos então em Atos 20, e eu queria que vocês acompanhassem comigo do versículo 7 ao 12. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante um longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: "Não fiquem alarmados. Ele está vivo." Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Então, só para você entender o contexto do que a gente acabou de ler, Paulo havia acabado de sair de um tumulto da cidade, ele sabia, olha, não dá mais para mim. Ele havia deixado discípulos e ele reúne esses discípulos para ensinar mais ainda. E esses discípulos são reunidos, e aqui tem a descrição de um culto, né? Era o primeiro domingo, era o primeiro dia da semana, que é o domingo. Eles estavam partindo pão conforme Jesus ensinou em memória dele, como nós fazemos na ceia. E o interessante é que Paulo começa a ensinar, ele fala, tem que ensinar, e as pessoas estavam lá aprendendo, e presta atenção na cena, porque eles estão em uma sala com suas candeias, né? A candeia era a luz da época, era azeite, eles tinha um pavio, eles colocavam, acendiam esse pavio. Imagina a fumaça desse ambiente, imagina a toxicidade, né? O cheiro, mas eles estavam lá perseverando, aguentando, né? E indo no estudo, e aí um deles, um jovem Eutico, ele cai da janela, ele é vencido pelo sono e morre.
Paulo desce e por meio do poder do Espírito Santo esse rapaz é ressuscitado e continua o ensino, e ele fica lá aprendendo. Fico pensando, sabe, irmãos, nós e amigos, né, nós vivemos em uma época tão acelerada, né, uma mente incapaz de se concentrar. Eu escuto muito de que, e acaba sendo verdade, né, que a capacidade do ser humano é de 30 a 40 minutos. Aí a gente tem uma pressão de fazer uma pregação, uma aula, para que entre nesse período, né, não aguentam. Então, eu penso nos dias de hoje, né, as pessoas pararam de se interessar por um estudo mais profundo. É tudo muito rápido, as pessoas têm que ser convencidas rápido, querem muita informação com pouca profundidade. E isso é perigoso. Um dia eu li um artigo e era intitulado do Homem Panqueca. Ele estava falando da geração de hoje. O que seria um homem ou uma mulher panqueca? Você já deve ter feito uma panqueca, né? Você prepara, mistura, põe na frigideira e essa mistura ela ocupa toda a frigideira, né? Só que ela não é profunda, ela é grossinha, mas ela não é profunda. E esse artigo, o que a autora ele falava o seguinte, que a geração de hoje é uma geração que tem muita informação, né? É como uma panqueca, ela toma conta de tudo, ela sabe todos os assuntos, consegue opinar sobre tudo, mas não de maneira profunda. Então, esse é um perigo quando isso vem para a vida espiritual, onde você conhece um monte de coisa, você tem acesso, você tem uma chave bíblica, você recebe vários estudos, as coisas já vêm prontas, né? E a gente acaba tendo muita informação, porém pouca profundidade. E em momentos como esse de quarentena, a profundidade ela é exigida. Nós somos desafiados a sermos mais profundos, porque o raso ele serve por um certo tempo, mas ele não resolve, ele não constrói valores que vão mudar e nos orientar sempre, né? Ele não muda o nosso coração, ele não muda a nossa visão. Queria encorajar você a ser mais profundo na palavra, a gastar tempo estudando. Não leia só por ler, se você não entendeu, insista, corra atrás do conhecimento, peça ajuda, mas não fique no básico, né? Porque você corre de ser um cristão panqueca, que sabe muita coisa, mas não é profundo no que sabe. Queria desafiá-lo a isso é muito importante, e é o que eu aprendo aqui nas escrituras com esses jovens, com essas pessoas. Imagina, como eu falei, o ambiente da sala carregado, né, fumaça, meio escuro, tudo para ajudar a alguém cair no sono. E eles lá, nem a morte parou esse culto, nem a morte. Encorajá-los muito, irmãos, a se esforçar. Eu sei que às vezes é difícil, eu não estou ignorando o fato de que a mente consegue captar de 30 a 40 minutos, mas eu queria te chamar a ter um esforço, a não se moldar por esses padrões, a ser alguém profundo na palavra de Deus. Você é alguém profundo? Você jovem, você é profundo na palavra de Deus? Eu sei que você gosta de dar muitas opiniões e conhece muita coisa e tem muita informação, mas o desafio, principalmente para essa geração, é ser profundo na palavra de Deus. O que eu observo nos discípulos que Paulo fazia, eram discípulos muito sustentados pela palavra. Paulo não preparava discípulos para dependerem dele, mas sim para dependerem da palavra de Deus. E o discipulado era uma ferramenta que levava as pessoas para Cristo, para o conhecimento da palavra, mas cada discípulo assumia essa responsabilidade, estavam lá intensamente aprendendo, sabe? Eu queria fazer lembrar que antes, muitos de nós tínhamos muita dificuldade. Eu sei que nós queremos muito estar reunidos agora, mas e como era antes? Você era alguém que estava sempre querendo aprender, participando das reuniões da igreja, dos estudos bíblicos, né? Se tinha alguém que você pudesse ensinar, nós aprendemos muito ensinando outras pessoas. Você está ali disposto a aprender? Esse tempo de quarentena tem que despertar em nós o desejo de, puxa, quando eu puder, eu vou voltar a ensinar. E você já pode fazer isso de maneira até virtual, compartilhando. Nós tivemos essa semana o batismo do Ernie. Queria mandar um abraço para ele e para a Cássia. E foi tão incrível a história deles, né? De Deus trabalhando no coração, Cássia orando, Deus trabalhando. E quando chegou o momento de a colheita ser feita, quando a palavra de Deus tinha que ser ensinada, os irmãos ensinaram de maneira virtual, ligavam, conversavam, né? Os irmãos participavam. O batismo foi feito assim, o celular lá apontando para o Ernie, a Cássia do lado dele, fazendo as perguntas, né? E ele sendo batizado nas águas lá. Foi emocionante. O vídeo aí está disponibilizado nas redes sociais. Você vai ver isso lá. Lá no Instagram tem o vídeo do batismo dele.
Então, olha, não há barreiras quando nós queremos ensinar. Queria convocar, irmãos, para que sejamos uma igreja que tem profundidade na palavra, que ama as escrituras, que é capaz de ensinar. O meu sonho é que cada cristão aqui seja capaz de ensinar a Bíblia para alguém. Mas isso vem da sua dedicação na palavra, de você estudar, de você conhecer, de você desejar passar esse conhecimento. Eles estavam lá sabendo, Paulo está indo embora, eu vou aprender o máximo, porque eu quero continuar anunciando esse mesmo evangelho que fez pessoas confessarem seus pecados, que fez pessoas abandonarem e queimarem aqueles livros, que causou um impacto enorme. Eu quero fazer discípulos que vão glorificar o nome de Deus e que vão fazer o nome do Senhor Jesus mais conhecido. Esse é o nosso desafio, de fazer o nome de Jesus conhecido, de fazer a palavra de Deus conhecida. Bom, continuando aqui, já que seu cérebro está pedindo para ir rápido, então fica esse alerta para você da era digital, né? Você que não aguenta, quando vai ler uma reportagem, só lê o título, não vai em fundo para saber o que está falando, né? Não faça isso com a palavra de Deus, seja profundo, né? Isso tem muito risco. Passe tempo estudando, eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Então esse é o desafio que nós aprendemos aqui no capítulo 20. Bom, seguindo, então continuando lá dos versículos 13 ao 38, Paulo se despede das pessoas, dos líderes lá, dos irmãos, há choro, há emoção, eles se ajoelham, Paulo fala, não os verei mais, e isso toca muito o coração. Eu pensei nessa parte aqui, irmãos, assim, como que Deus mudou a vida de Paulo, né? Como Deus muda nossas vidas. Era um homem que perseguia os cristãos, era um homem que os cristãos tinham medo. E agora Paulo está aqui falando, olha, minha vida é Cristo, eu não tenho medo de morrer por Ele, a minha vida sem Cristo não tem sentido. E ele emociona os irmãos, né? Os irmãos sentem a falta, sabem? Nunca mais verei a Paulo. E Deus faz isso, né? Você é um exemplo assim da transformação. Não esquece disso, isso tem muito valor. Não esquece o que Deus já fez na sua vida, né? O que você já fez na vida das pessoas. Eu tenho tantos casos assim, tem pessoas que eu lembro da conversão, eu penso, meu Deus, né? Como foi possível? Às vezes eu escuto alguns de vocês compartilhando, né? Como que era a sua vida antes de conhecer aquilo, e falo, não é possível. Não, eu não consigo imaginar você assim, de tão transformado que você foi. Esse é o evangelho transformador, não esqueça disso. Não esqueça de falar isso para as pessoas, para que elas também tenham esperança de que o evangelho é capaz de transformar qualquer um. E Paulo é um grande exemplo disso. E voltando à escritura, né? Eles têm uma despedida emocionante. E aí nós entramos agora no capítulo 21. Paulo continua a viagem dele e ele para em Cesareia. Ele fica na casa de quem? De Filipe. Você lembra quem é Filipe? Era um dos 7. Você vai ver em Atos 6 que ele foi fundamental para ajudar no crescimento da igreja, né? Quando houve alguns conflitos, ele e mais 6 homens são levantados para cuidar das necessidades da igreja, né? E com a perseguição ele foge de quem? De Paulo. Olha que incrível, irmãos. Filipe foge de Paulo, da perseguição, na época era Saulo, e aí Paulo se converte e o mundo dá tantas voltas, e agora eles são tão amigos, né? O evangelho os torna tão amigos, que Paulo vai para Cesareia e fica na casa de Filipe. Aí que é interessante no versículo 9, que diz assim, que Filipe, o evangelista, tinham filhas virgens e que profetizavam. Quando a Bíblia se refere aqui, usa a palavra virgem, ele não está dando uma conotação especial à virgindade delas, como se, puxa, elas são santas, virgens. A questão é falando de idade, que elas eram jovenzinhas, né? Provavelmente adolescentes. Toda vez que a Bíblia se refere a mulheres jovens, falavam virgens, então as pessoas entendiam assim, que eram adolescentes. Eu fiquei tão inspirado, né, de pensar, Filipe, ele não só pregou o evangelho para o mundo inteiro, mas pregou para a sua família. Queria que você pensasse na seguinte frase. Pense nisso, nessa frase que eu coloquei aí para vocês. Seja a Bíblia de quem não tem, seja a igreja de quem não quer ir. Que eu fico entusiasmado de ler um capítulo como esse, né, e a gente conhecer a vida dos personagens bíblicos, né, dos homens que pregaram a mensagem, é que eles eram homens como nós, eles tinham desafios como os nossos, e eles tinham família como as nossas. E Filipe prega o evangelho para a própria família. Eu quis colocar essa frase
para você pensar bem, né? Ser a Bíblia de quem não tem, ser a igreja de quem não quer ir. Nesse momento de quarentena, a sua família está vendo quem você é. E tomara que seja confirmando tudo aquilo que você fala. Um homem, uma mulher espiritual, que tem seus erros, mas que reconhecem. Um homem e uma mulher que assumem a responsabilidade de passar a fé aos seus filhos. Se eles vão aceitar ou não, já é uma questão com eles. Mas o nosso papel como pais é sim passar o evangelho aos nossos filhos. É ser a Bíblia que eles não têm. Alguns não querem ir à igreja, mas que você seja a igreja. Você já pensou nisso, que você é a igreja aí na sua casa? Que você é a Bíblia para os seus filhos? Eu estava lembrando, né, de quanto o meu irmão foi importante na minha vida. Eu não tinha vontade nenhuma de conhecer as Escrituras. Quando meu irmão conheceu, ele se tornou a Bíblia que eu não tinha. O exemplo, né, ele me pedindo perdão, ele me preocupando, esquentando a minha comida um dia. Eu fiquei tão impressionado, orando, falando sobre Deus, se preocupando com a minha vida, me chamando a estudar as Escrituras. Eu vou te falar, aquilo foi um impacto tão grande. Por isso que essa frase, para mim, tem muito sentido, né? E é por isso que me inspira a ver o exemplo de Filipe, quando ele não só espalhou o evangelho para o mundo inteiro, mas também para a própria casa. Olha, nesse momento de quarentena, quero fazer um apelo, irmãos. Olha, sejam homens espirituais nas suas casas. Irmãs, sejam mulheres espirituais. Proclame o evangelho à sua família. Se você não tem filhos, proclame aí na sua casa com quem você está vivendo. Sejamos a Bíblia de quem não tem, a igreja de quem não quer ir. Isso é muito importante, eu queria muito desafiá-los a pensar nisso. Me encoraja a vida de Paulo, me encoraja o quanto ele lutou pelo evangelho, me encoraja a ver as igrejas como eram fortes espiritualmente, pessoas sendo convertidas e transformadas. Me encoraja a ver o ensino, a seriedade do ensino, as transformações de vida e como isso causou impacto em cidades, mudou a economia de cidades, mudou famílias, mudou a religião, porque pessoas abraçaram o evangelho com todo o coração. E aí nós vemos os efeitos do evangelho, né? Inimigos tornando-se amigos. Paulo, aquele que perseguia, agora vai visitar o amigo Filipe. Fica na casa dele, come da comida. Imagina, irmãos, que poder o evangelho tem de reconciliação. Só lembrando, né, comecei a falar das filhas de Filipe e parei, mas assim, elas eram jovenzinhas e profetizavam. A profecia, ela tá, principalmente naquela época, ela tá mais ligada ao ensino do que ficar adivinhando o futuro, né? Alguns acham que ser um profeta é alguém que vem e fica falando de coisas que você é uma profecia para você, o que vai acontecer, o que você deve fazer, mas não. Você vai ver que as profecias tinham muito a intenção de ensinar. Então eu fico encorajado de, além de serem jovens, eram pessoas que se preocupavam em ensinar, né? Tinham reconhecimento de falar por parte de Deus. E isso é muito, muito interessante. Olha, jovens, eu quero tanto falar, vocês têm tanta força. Vocês podem ser tão utilizados por Deus. Nesse momento, talvez muitos amigos seus estão sofrendo com depressão, estão passando por momentos difíceis em suas casas, observando conflito, até passando por violência. Poxa, seja uma luz, seja alguém que vai falar da palavra de Deus, que vai trazer uma mensagem de esperança, que vai ser muito mais profundo, que não vai falar de coisas básicas, que não vai ficar falando de coisas superficiais, mas que vai pregar a palavra de Deus com poder. Você tem tanto potencial. E eu sei que Deus quer usar muito sua vida. Então conheça você do Evangelho e anuncie o Evangelho e dê esperança a seus amigos que precisam conhecer esse mesmo Jesus que libertou Paulo, que libertou Filipe e tantos outros, e que uniu as pessoas. E a gente vê aqui grandes amigos passando tempo juntos e se apoiando para anunciar o Evangelho. Bom, você vai continuar o livro de Atos, lá no versículo 13, vem um profeta Ágapo e fala: Paulo, você vai sofrer, o Espírito Santo está falando que você vai sofrer. E Paulo fica triste, né? Os irmãos ficam tristes, tentam convencê-lo de não ir, mas Paulo fala: não, eu estou disposto. E é outra coisa, né? Queria ajudá-lo a lembrar que ser um cristão e ser fiel não significa que não vamos passar por sofrimentos.
Tiago 1, né, fala que o sofrimento, as provas, ela amadurece a nossa fé. Esse tempo de pandemia é um tempo de amadurecer a fé. Jovem, você pode amadurecer a sua fé. Pai, você pode amadurecer a sua fé. Mãe, você pode. Solteiros, todos nós juntos temos uma grande oportunidade de aprender com o sofrimento. De aprender nessa época em amadurecer em nossa fé e ser luz para esse mundo. Foi o que Paulo fez. Ele sabia, olha, eu vou sofrer, mas eu estou sofrendo para ser luz para esse mundo. Ele está sendo sempre avisado pelo Espírito Santo, preparando Paulo para os sofrimentos. Ele se despede e novamente nós temos um relato emocionante que eu queria que vocês acompanhassem comigo. Então Paulo respondeu, por que vocês estão chorando e partindo meu coração? Estou pronto, não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como não podemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos, seja feita a vontade do Senhor. Então, nós vemos o que Ágapo havia dito a Paulo, né? Você vai ser amarrado, você vai, a partir de agora, a sua vida vai ser transformada, você não vai ter a liberdade que você tinha. Mas tudo isso era um plano para que Paulo se apresentasse tanto a autoridades como aos soldados, a gente mais simples, né? E os discípulos tentam persuadir Paulo sobre isso, e Paulo fala, eu estou disposto até a morrer por Cristo. A minha vida não é mais minha, não me pertence mais, né? Então Lucas ele descreve, né, que após essa despedida, né, que eles tentaram persuadir a Paulo a não fazer isso, mas que Paulo ele fala, não, eu estou disposto a morrer pelo Evangelho, por Jesus, né? A vida dele não era mais dele. Então eles falam, nós desistimos e nós reconhecemos e dissemos que a vontade de Deus seja feita. Você já parou para pensar que a vontade de Deus pode ser que nós soframos? Porque Deus é mau? Não. Porque através do sofrimento aprendemos tanta coisa, né? Como eu falei em Tiago, a sua fé amadurece. Você tem oportunidade. O mundo, quando sofre, não há esperança. Mas o cristão, quando sofre, há esperança. Há esperança de ter uma fé mais robusta. Há esperança de colocar os valores nas coisas certas. Há esperança de que o seu sofrimento não seja em vão. O sofrimento de Paulo não foi em vão. O sofrimento de Paulo produziu muitas almas para Cristo. O sofrimento de Paulo transformou famílias. Ele foi usado por causa do que ele passou pelo Evangelho. Que você seja assim também. Que eu seja assim. Né? É um desafio muito grande pensar que passaremos por sofrimentos. Nós queremos escutar sobre, olha, você vai se converter e Deus vai te dar isso, né? Você vai ser próspero, você vai receber ajuda, todos os seus problemas acabarão. Isso não é verdade. Talvez você pode ser próspero, muitas coisas vão melhorar na sua vida, mas passaremos por aflições, porque somos pessoas comuns, passamos por aflições, porém nós temos o Espírito de Deus que nos ajuda. É isso que nós podemos aprender com Paulo aqui no capítulo 21 e os irmãos afirmando, né, e aceitando a vontade de Deus. Bom, chegamos ao final desse capítulo, há muito mais coisa para você ler. Eu queria terminar indo lá para o capítulo 26, nós vemos que Paulo ele fala, né, ele aceita esse sofrimento, essa nova etapa na vida dele. E eu queria só dar um spoilerzinho, né, ir lá para o capítulo 26, a gente vai estudar futuramente esse capítulo melhor, mas eu queria só colocar essa escritura para você ver como que Paulo ele entendeu, e olha só o que Deus fez com a vida dele depois desse evento. Atos 26, versículo 22 a 23 diz o seguinte: mas tenho contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje, e por este motivo estou aqui e dou testemunho tanto a gente simples como a gente importante. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer, que o Cristo haveria de sofrer, e sendo o primeiro a ressuscitar entre os mortos, proclamaria luz para o seu próprio povo e para os gentios. As adversidades não pararam a Paulo. As adversidades não pararam o Evangelho. Irmãos, estamos passando por tempos difíceis, mas isso não para o Evangelho. Isso não para você. O meu desejo com esse estudo que fizemos é que você saia cheio do Espírito Santo, encorajado, lembrando quem você é para Deus.
lembrando do Espírito Santo que habita em você, para que você, como Paulo, possa superar as adversidades e falar da mensagem, seja para gente simples ou para pessoas importantes. Nós temos algo tão precioso que deve ser ensinado e compartilhado com as pessoas. Bom, espero que você tenha aprendido bastante. Eu li esses capítulos, me encorajaram muito. Você, meu amigo, que tem recebido esse vídeo, eu queria muito encorajar você a conhecer esse evangelho transformador, esse evangelho que muda vidas e nos faz entender quem é Jesus Cristo. Esse evangelho que é uma boa notícia. Muito obrigado e ótima semana.